As coisas que dependem da força do seu braço, é seu. Ele te predestinou para o governo. Ele não predestinou você para você comprar o picolé naquela esquina e fazer tal coisa. Vocês têm que saber disso. Ele te predestinou para ser filho. Ele te predestinou para você viver debaixo da graça. Ele te predestinou para onde você pisar de verdade, acreditando, tomar posse com os seus pés. Ele te predestinou para onde você colocar suas mãos prosperarem. Mas Ele não te predestinou para ser igual o Jó. Isso é problema do Jó. E todos aqueles que usam a lei da atração contra si mesmos. Ele não te predestinou para o mal, para você ter um câncer, nada disso. Está ligado com a sua alimentação, talvez com a sua maldição hereditária que você não quebrou, outras coisas que tem a ver com você e de onde você veio. Então Ele te predestinou para o governo e todo mundo vai escrever, porque aí não para com esse assunto. E eu acredito que é absoluto na questão de governo e relativo naquilo que você mesmo constrói como crença. E isso é libertador. Saber que você nasceu para fazer as coisas certinho, do jeito que Deus quer, seria uma vida sem graça. Você tem que saber disso. Se a liberdade de fato existe, Deus não faria você viver uma vida tomando as escolhas que Ele fez. Ele quer te ver brilhar, Ele quer te ver governar. Ele não quer decidir o picolé se é de morango ou se é de maracujá. Você tem que saber disso. Quando você entende isso, aí você fala, eu sou livre de fato, eu posso escolher. E até naquilo que eu escolho, o Senhor está comigo. Me lasquei nas decisões, não deve ser Deus, né? Tem certeza que é Deus. Deus não quer poupar você de se lascar, você tem que saber disso também. Como que Ele vai te poupar de lascar se toda vez que você se lasca, você fica mais forte, mais poderoso? Ele quer te ver fraco. O fraco é aquele que não se lasca. Você tem que entender que o diamante ele precisa ser lapidado, não precisa? Você tem que entender que tudo precisa ser forjado, tudo precisa ser comprimido, pressionado. É isso que faz você ficar forte. Quando você entender isso, você fala, é Deus que está nessa perseguição também. É Deus que está nesse desabamento aqui. É Deus que está nisso. Por quê? Porque simplesmente Ele quer te ver o quê? Forte. E não tem força se Ele não trabalhar isso em você. Porque você, se depender de você, você vai correr disso. Você não vai querer fazer. Alguém falou aqui, mas Deus concorda com maldição hereditária? Deus não concorda com nada disso, mas a terra não é dele, a terra Ele deu para você. É culpa sua. A Bíblia está lá, cara, clara, como que quebra esse negócio? E está clara, falando que tem. É só quebrar. Que Deus, você está falando que Deus concorda. Deus queria uma vida de paz, de sabedoria, de bênção, de saúde para você. Foi por isso que Ele mandou Jesus. Está lá em Isaías 53, versículo 4, 5, 6. Você não leu, ué. Você não exerce, você não governa. Alguém fala, eu estou doente aqui, a culpa é de Deus. Não é, essa doença é psicossomática, começou com um relacionamento que você não resolveu e agora você se fode. E de novo, a culpa é de Deus. A culpa é sua, você não governa nem suas emoções, vai culpar Deus. Para um avião levantar, ele precisa de turbina, ou pelo menos de turbo-hélice ou de hélice, sim ou não? Você conhece um avião que levanta sem turbina, sem hélice ou turbo-hélice? Tem? Se tem, nós não sabe. Ok? Então você precisa de um motor. Qual que é o motor do avião? Para chegar no Kairos? Só que tem um comissário de bordo que não deixa o voo sair. Chama cérebro. E ele faz de tudo para não decolar. Ele é o questionador. Não, mas se cair um raio no avião, já pode cair um raio no avião, que ele tem. Ele pode, ele suporta isso aí, pode deixar. Mas se for alto demais e despressurizar a cabine, máscaras cair não. Não, mas e se? Aí ele fica o tempo inteiro enchendo o saco, porque ele não quer que você acesse. Esse é o cérebro. Só que o piloto de verdade está no comando, é a mente. Ele precisa traçar, fazer o traço da viagem, para ele sair da estratosfera, né? Para chegar lá. Aí você fala, mas e aí? É assim que tem que ser. Só que não chega lá sem motor. Um fraco não tem motor, ele não sabe nem discernir isso aqui. Alguém escreveu, mas Jesus não levou sobre si toda a maldição? Levou. Por que você não acessou? Ele levou, só que você não acessar, quem não, por exemplo, Jesus não morreu na cruz para salvar os pecados, por que um monte de gente vai para o inferno? Porque não acessou? Tem que acessar. Tem gente que fala assim, Jesus pagou tudo na cruz, só que não pagou o seu cartão de crédito, por exemplo. Está precisando pagar aí o cartão? Não, é porque tem gente que pensa, não, a morte de Jesus vai resolver tudo, até meus problemas emocionais. Não vai. Não vai. E é a hora que você entende isso, você entende a seriedade de ter que governar a sua vida. Ai, Deus que está governando minha vida. Cá entre nós, amigo, Ele não é incompetente igual você. Se Ele estivesse governando, sua vida era top, vou falar real para você. Essa é a prova que Ele não passa nem perto do governo disso aí. Se fosse governador, você ia ver as comidas que você ia comer, as roupas que você ia vestir, aonde você ia morar.
as conversas que ia sair de sua boca, só ia sair chuva de prata, de dia, de tarde e de noite. Alguém perguntou, isso é o pai ou a mãe que fez? Não, é para manifestar a glória de Deus. Aí, essa resposta de Jesus, ela é uma resposta bem louca. Por quê? Porque a gente quer achar o porquê que aquela criança tem aquilo e não tem compaixão de ir lá e resolver. É a geração do rótulo. É a geração que põe nome nas doenças tudo. Tem um CID para cada coisa. Mas não tem ninguém que peita e vai lá e fala, eu vou resolver. Então o próprio Jesus respondeu isso um dia, mesma pergunta sua. Ele falou, nenhum e nem outro. Isso aí é para manifestar a glória de Deus. Mas a hora que os filhos se levantarem, você vai ver o que vai acontecer nos hospitais, nas UTIs, nos lugares malucos. Vai manifestar de fato a glória dele. Eu sei que parece injusto a criança nascer com isso, né? Só que você não sabe o que a mãe faz na formação. Tem muita gente ignorante. Você vai lá passar uma piastra no seu cabelo com um feto na sua barriga, o formal danifica o feto. Então você não pode fazer algumas coisas enquanto você está grávida. E muita gente ignora isso. Quando você está grávida, com alimentação terrível igual você tem que tomar ácido fólico. Nem isso você toma. Você tem que ter uma alimentação saudável para abençoar aquilo que está no seu ventre. Nem isso você dá conta. Tem um monte de coisa que acontece com crianças que é simplesmente problema de alimentação. Você acredita? Problema de não entender que você precisa cuidar dele um pouco antes de engravidar. Tem muita coisa que é bem simples de resolver, só que parece tão complexo, mas todo mundo quer pôr na conta de Deus. Só precisa destruir mentira e entender que muita coisa, a culpa é só sua. O diabo é o campeão de receber culpa. Ele deve ficar indignado. Porque tem um tanto de coisa que ele não fez nada e ele leva a culpa. Não faz sentido nenhum você culpar esse tanto de coisa do diabo. É o diabo, não é.